Vamos Parece que eu lá. tô com luvinha. Gente, boníssima tarde. Estamos aí para o segundo SynCup, né, do Remapeamento Crítico da Web3 Dev. Estamos no comecinho, né, na originação, no primeiro momento. Já tivemos o prazer de fazer o início de mapeamento da originação da Ana, tá, e do André, que está aqui com a gente. E hoje nós vamos ter aí a oportunidade de mapear o Ian. E me desculpa que eu não ouvi o nome de você, querido, que está aí do lado da Ana. Dani. Grande Dani. Dani, fundador, um dos fundadores da Web3 Dev, e o qual eu falei que eu ia pegar pipoca para ver as interações entre vocês. Tá bom. Talvez não essa, mas eu... Então, do Dani também. Então, como a gente sempre faz, tá? A gente sempre faz um check-in, gente. Tá? Um check-inzinho para sentir como é que você está chegando, como é que está seu espírito. Tá? E, na sequência, a gente já começa a mergulhar. Abre os trabalhos e já começa a mergulhar, tá bom? Então, eu passo aí para você, minha amiga. Vai lá. Como é que você está chegando, querido? Cara, acho que eu tô um pouco ansioso, porque eu reparei, né, vocês fizeram a apresentação e eu reparei que por muitas vezes eu achava que eu estava entendendo, mas eu não estava entendendo. Então eu tô curioso para ver, tipo assim, o que é na prática, né? Acho que tem um pouco vocês falaram isso, né? Que essa é a diferença do trabalho e eu já começo a ver ela na apresentação, que é eu como desenvolvedor de software, a gente é muito técnico, muito objetivo e quando a coisa é muito abstrata, assim, eu consigo ver ela, assim, mas ela escapa muito rápido, assim, eu tenho a mente muito prática, então minha mente fica sempre, tá, mas como é isso? O que é isso? O que isso significa? O que que eu faço com essas informações? Então eu tô um pouco nessa de tipo, tá, beleza. Acho que é um trabalho que a gente nunca fez, né? A gente é realmente bem desenvolvedor, bem business. A gente tem, com certeza, muito trabalho humano assim dentro da comunidade, né? Tudo é feito por pessoas, mas eu e o Dani principalmente estamos numa esfera que é muito mais na, digamos assim, na visão do negócio. Então a gente está buscando literalmente monetizar a coisa toda para que ela continue existindo. Então a gente fala com muitos investidores, a gente vende. Então a gente está bem distante assim das crises, dos problemas culturais, sociais que acontecem dentro da comunidade, dilemas entre membros, porque se a gente fica muito misturado com isso, a gente também não consegue fazer bem o nosso trabalho. Então, eu vejo que hoje, eu acho que a gente está vindo bastante para um aspecto que, naturalmente, assim, a gente não se envolve muito, né? Então, eu estou um pouco ansioso porque isso vai mexer em coisas que eu não estou acostumado, né? Então, acho que é um pouco disso que eu estou sentindo, assim, mas eu tô aberto à experiência para ver o que dá, o que vai acontecer e como que eu posso sair uma pessoa melhor depois disso. Maravilha. Na sequência, você pode passar para alguém, mas deixa eu fazer um rápido parênteses, que é importante. Eu fiz esse parênteses para a Ana e para o André e eu vou fazer para vocês. Gente, isso aqui não é uma prestação de serviço. O Rerê não é uma organização. Tá? É uma iniciativa aberta, open source, como se fosse o Linux. Tá? Só para fazer uma referência tecnológica. Ou seja, o que a gente quer fazer como protocolo cultural é que vocês, como pessoas e projetos, tenham a oportunidade de se apropriar culturalmente, tá, desses paradigmas que não são massivos, eles não estão aí massificados nas sociedades que nos tornamos, correto? Mas são paradigmas que nos humanizam, paradigmas que ressignificam o que é riqueza, ou da forma de gerá-la e distribuir. Paradigmas, né, que nos faz perceber como parte integral da natureza e como seres complexos. Né? Então, é isso. Tá? Então, esses são os primitivos culturais que o Rerê ambiciona, tá? Através de cada pessoa e dos projetos, plasmar nessa emergente Web3 que está aí fora, porque definitivamente não está nela, entendeu? Da forma como a Web3 está aí fora. E aí, só para vocês perceberem como é que isso é um material altamente radioativo, no bom sentido, tá, gente? Isso já atraiu investidores anjos. Vocês falam de investidor, isso já atraiu um investidor anjo. E nós hoje estamos falando com o clube de investimento anjo mais antigo do Brasil, que é o Gavia Angels, que a partir do ano que vem, a gente vai fazer um webinar, que vocês, inclusive, estão convidados para fazer parte, tá? Onde a gente quer gerar uma interface para gerar vários entrelaçamentos com a organização, com os investidores e com as investidas.
tá? Para fazer parte. E uma vez a Web3 Dev fazendo parte disso, vocês vão ter experiências de repente, quem sabe, está recebendo investimento ou está acessando recurso fiduciário de uma forma completamente diferente dos pitches que vocês estão fazendo aí fora para conseguir investimento no projeto, correto? Então, fecha parênteses, fica à vontade aí, Ian, passa para quem você quiser para fazer o check-in. É o Dani, né? Eu acho que tem mais alguém na... Hoje não, mas eu passo pro Dani fazer o check-in, dizer como é que ele tá se sentindo. Cara, vou ser bem sincero, tá? Porque eu acho que a ideia, já que vocês estão trazendo uma coisa que supostamente é para sair dos protocolos padrão e ser humano, então vou ser bem humano aqui. Eu tô bem desconfortável, tô bem incomodado, porque até agora a gente tá faz 40 minutos falando e eu não sei o que a gente tá falando. Então, é isso, assim, eu não entendi qual que é o objetivo dessa conversa, onde a gente vai chegar com ela, enfim, estou completamente perdido e incomodado, achando que eu estou perdendo meu tempo. Está acolhido, tá isso mesmo, está acolhido. A gente poderia perfeitamente, Dani, ir direto ao assunto, sem dar nenhuma contextualização e partir para a prática. Mas por uma questão de empatia, por uma questão de acolhimento e respeitando o tempo de cada pessoa, o tempo de cada um, a gente preferiu fazer essa dinâmica. Em suma, não se tem como, né, não se tem como agradar a todos, né, gregos e troianos. A gente tentou fazer da forma mais empática possível. Eu sinto que para mim faltou, sei lá, talvez um briefing. Eu cheguei aqui sem saber nada, assim, absolutamente nada do que esperar, né? Então, eu não sei se talvez o ideal seria tipo ter um pequeno preparo anterior, assim, né, se eu já tivesse uma expectativa né, do que ia ser, meio que seja um bullets, assim, a gente vai falar a gente vai ter uma reunião, quanto tempo? Tá, 1h30. 1h30, tá? Nessa 1h30 a gente vai ter meia hora de apresentações, porque aí eu já chegava com uma expectativa, assim, entendendo onde cada coisa ia acontecer. E, assim, não falei o que eu falei para desmerecer ou para diminuir o que está sendo feito, mas realmente porque é o que está no meu coração e eu quis compartilhar isso que está no meu coração com vocês, até para que isso seja, e acho que até o próprio falar da reação de falar se está acolhido, é que vocês estão ouvindo o que eu estou falando e muito provavelmente, de alguma forma, a gente consegue incorporar isso, não só, né, nossa experiência aqui, mas também, eventualmente, a experiência de outras pessoas que forem passar pelo mesmo processo, para que ele seja um processo o mais, vamos dizer assim, produtivo e positivo para todo mundo que participa. Não, super válido, Dani. Eu acho que pode ser útil. É claro que assim, a gente está até na fase de meta-mapeamento do próprio Rerê, e esse tipo de feedback é muito legal, assim, ao longo da jornada. Você acabou de chegar, fala, cara, me perdido, seria importante isso, aquilo, eu acho até muito saudável. Mas como sugestão, eu ia propor, Vini, se você conseguisse, assim, de forma muito breve, mais objetiva, dar uma passeada sobre o que é o mapeamento crítico, assim, dar uma passão para algum dos outros projetos que já está mais avançado, as fases que ele tem e qual que é o que ela se propõe. A gente não vai chegar nelas rápido, aí nisso eu vou até adiantar, assim, porque você falou que está ansioso, né, e o Dani também colocou essa questão do tempo, que o tempo do Rehele é realmente muito mais lento do que vocês estão acostumados na Web3 Dev, tá? Eu falo isso por conhecer os dois ambientes, assim. Mas a ideia é que realmente ser um open space, então não vai ter assim, um briefing, um bullet de vamos tocar nesse assunto e vamos entrar na pauta específica daquela meta que vocês querem chegar. Então, isso eu já vou assim, balizando a expectativa, que eu não vejo isso acontecendo no RR, né, pelo menos não na dinâmica do mapeamento crítico. Mas acho que é importante, às vezes, eu vim passar para mostrar quais são as outras etapas que existem, para vocês entenderem para onde está indo, assim, para fazer sentido o que vocês estão falando aqui, e nesse momento mais de introdução e de originação, saber que isso está caminhando para onde. Talvez isso ajude nesse aspecto. E no mais, perguntar se você conseguiu ter oportunidade de ver a gravação da última, que foi a Ana com o André, que aí dá para ter uma noção, que ela também foi pega de surpresa, mas que dá para ter uma noção de como que foi a dinâmica, que a gente acabou entrando muito assim, a originação acaba pegando muito da pessoa, antes mesmo de chegar na Web3 Dev, a gente já estava dando um freio, tipo assim, cara, antes da Web3 Dev, você existia como ser humano, o que te levou a chegar ali, né? O que motivou você como pessoa a ter aquela trajetória. Então a gente foi muito nesse aspecto, então tá muito nessa fase. E aí eu lembro que a Ana falou que achava importante trazer outros membros, porque ela não queria também colocar só o ponto de vista dela sobre a Web3 Dev, mas ter essas outras perspectivas, né? E nesse sentido achei até positivo, cara, bom que vai estar
trazer as outras pessoas, voltar essa jornada de se conhecer como pessoa dentro antes mesmo da Web3 deve existir até, e dá tempo de vocês também entrarem, quando chegar no assunto da Web3 deve si, já está todo mundo sincronizado e presente, já vai ter colhido uma diversidade maior de lentes, né, vamos botar assim, de vocês que estão construindo. Mas é dessa sugestão, Vini, você acha que pode ser uma boa? Dá só, assim, um brief de como que é, mais ou menos, as etapas, ao que ela se propõe. Claro que tem muito mais por trás, vai ter detalhes de paradigmas, etc., mas a gente só dá um por alto, assim, para poder situar e você sentir para onde que está caminhando, né? Sobre Pessoal, ser um ritmo mais lento, posso fazer uma só sugestão? Eu só queria fazer uma sugestão para a gente ir direto para o Miro e a gente pode conversar já com o Miro aberto. Porque daí a visualização também ajuda muito a gente a entender essas etapas e talvez já ter ali aberto o mapeamento, né? Pra gente ir resgatando alguns pontos e tal. Eu acho que isso vai ser interessante. E eu Porque era só mais para encaminhar, pelo que... e talvez a gente Mas não você tá precise comigo fazer mais aí, Vini? Você uma tá só... rodada, tá, Vini? Tipo, só isso. Daí a gente já pode ir direto pro trampo mesmo, a gente já pode ouvir o que, que eles, vamos dizer, a resposta deles, porque a gente se baseia basicamente em perguntas, né? O Vini, ele pausa a dinâmica, ele volta e fala assim, ó, daí ele faz uma pergunta, sabe, bem abrangente para explorar mesmo outros aspectos que não sejam os mais pragmáticos e mercadológicos e direto ao ponto, sabe? Que talvez vocês percebam, assim, a gente tende a recorrer a isso. Todas as vezes que a gente segue numa linha, a gente aproxima mais rápido do fim, que é o momento presente, e esquece todo o resto. Então, eu acho que a gente já ir direto para isso vai ser o mais resolutivo possível. só um comentário rápido, geral, assim, eu não vejo problema nenhum da gente fazer uma coisa em ritmo lento. Acho que o ponto não é tanto velocidade, com que as coisas acontecem, mas muito mais, assim, uma jornada clara, uma jornada mais onde eu não tenho nenhum problema em demorar 50 anos para chegar em algum lugar, desde que eu tenha uma certa noção de que cada passo que eu estou dando, eu estou indo na direção que eu escolhi dar. E eu acho que é mais nesse aspecto que eu estou comentando, né? De que eu estou caminhando, a gente está caminhando aqui, já faz 40 minutos, mas por enquanto a gente está caminhando sem saber pelo menos na minha percepção, né? Então, eu acho que talvez, claro, talvez vocês que já fizeram isso outras vezes têm claro qual que é a direção e eu estou indo com vocês. Mas para mim, eu estou totalmente assim, vocês estão me levando para um lugar que eu não sei onde é. E isso causa uma certa insegurança, porque tudo bem de você dar alguns passos sem saber para onde está indo, mas conforme você vai andando, e você continua sem saber para onde você está indo, você começa a ficar desconfortável, porque você já começa a se perguntar: será que eu estou indo para o lugar que eu quero ir? E eu já dei todo esse monte de passo, e se eu não estiver indo para o lugar que eu quero ir, eu vou ter que, né, andei à toa, ou sei lá. Então, só para colocar isso daí. Eu gosto de processos lentos e eu gosto de falar, e também não acho que a gente precisa falar de mercadológico, a gente tem vários momentos aqui onde a gente fala de filosofia, de vida, de mudar a forma de ser e de viver e ter uma qualidade de vida melhor. E não é tão. A gente, claramente, aqui no nosso grupo, eu posso dizer com bastante segurança que a gente pensa muito fora da caixa e a gente não está aqui para repetir o status quo, embora sim, a gente às vezes repita sem querer, mas a gente está muito aberto a novas formas de interação e de socialização e de cocriação, porque tanto eu quanto o Ian, quanto a Ana, que somos, vamos dizer assim, e o próprio Rafa, que não está aqui, mas que é também um dos fundadores da Web3 Dev, a gente tem uma visão muito parecida nesse aspecto. Os nossos valores de querer descentralizar o poder, de querer ajudar o máximo de pessoas a viver num mundo mais democrático, mais justo, mais acessível, mais pacífico, isso está no nosso DNA de nós três. Então, bom, só queria colocar isso aí para a gente começar.
Você passa para quem, Dani? A gente está fazendo check-in, querido. Você passa para quem? Passo Eu para acho que já você. passou dessa fase de Passou. check-in, né, Vini? Até para a gente conseguir avançar por conta do horário também. Acho que a gente ia entrar nessa questão do briefing que o Vini pediu que você compartilhou a tela aí. Quer dizer, o Dani pediu que você compartilhou a tela. A não ser que alguém Eu não queira estou fazer mais uma conseguindo, rodada assim, de apreciação, eu acho que. eu não estou conseguindo compartilhar o Rê da. Eu compartilho e fica lento e a tela fica piscando. Se você conseguir, Helena, Deixa eu ótimo. tentar. Senão a gente. Tô entrando, A gente eu posso, você pode Qualquer coisa compartilhar, eu Helena? posso compartilhar aqui. Como eu compartilho? É porque acho que você não vai ter. Você tem acesso ao Tenho meio do acesso, aí geral? eu fico Ao seguindo. geralzão, né? Eu fico seguindo o que você tá vendo. Também. Então, porque ele quer. Não, mas ele quer mostrar o outro, que tem os outros mapeamentos críticos Ah, para dar não, uma então, noção. então não tem. Ah, não, acho que eu ia sugerir esse aí mesmo, Helena, pra gente vamos dizer, já ficar engatilhado pra mão na massa, assim, entendeu? Não, eu tô aqui no Miro, mas eu tô dizendo que acho que o Vini quer mostrar os outros mapeamentos críticos que estão mais avançados. Ele tá tentando abrir o geralzão do Rei, entendeu? Entendi. Isso é... Eu achei que esse aí tava no geralzão do Rerê, eu esqueci que vocês abriram um novo. Mas Não, eles demorou, são eu já acho que separados. a gente pode já partir dessa tela aí. Pode deixar compartilhando o seu, Vini. Vou abrir o outro aqui, o outro Vini. Tá, deixa eu chamar, são dois Vinícius, tá? Vou chamar você de local, Vini. Eu vou Vini Black, local Vinícius, tá? Mais assim. Pode seguir falando aí, local. Vou falar Vini para não confundir. Então vamos lá. Aqui, se você aproximar aí, Vini, por favor. Aproxima aí, por favor, a originação. Então, aí na originação, o que a gente faz? A gente quer entender, né, qual foi o fato, o acontecimento que, para você, ele é o mais longínquo, ou seja, que tem uma ligação, né, tem uma ligação remota com o ponto de origem do projeto. Ou seja, para algumas pessoas, isso às vezes remete à infância da pessoa. Para outros, remete na adolescência, ou juventude. Para outros, é uma coisa mais atual. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer mapear é quais são os eventos, né, os acontecimentos, os eventos, que efetivamente têm uma ligação remota com o ponto de origem da proposta de valor do projeto. Então, é esse mapeamento que a gente fez tanto com a Ana quanto com o André, que está aqui. Tá bom? E vamos começar com você, Ian. Vamos começar contigo, querido. E a pergunta está super válida, tá? Então, Helena, vamos nessa? A pergunta está super válida. Diga aí, Ian, você, cara, para você, qual é o acontecimento, a experiência, enfim, o fato que você, enfim, na sua vida que você considera mais remoto, que tem uma ligação com o ponto de origem da proposta de valor da Web3 Dev? Fica à vontade aí para falar. Interessante que você falou mais remoto, né? Porque, assim, se não for remoto, muito direto é quando eu gravei o curso de Solidity. Porém, apareceu outra coisa, assim, né? Intuitiva aqui que brotou, que eu acho que a ligação direta com o que eu sou agora foi um dia, na verdade, tipo, esse dia foi o dia que eu tomei a ação, mas essa ação, ela veio premeditada por vários gatilhos, né? E a ação foi de pegar uma caixa de documentos que eu tinha e queimei tudo. Eu queimei todos os documentos, isso foi em 2018. Eu peguei uma mochila, comprei uma mochila de viagem e peguei tudo que eu tinha juntado até aquela data da minha vida, acho que eu tinha 20 anos, 19 para 20, eu tinha 19, quase virando 20 anos. E eu pensei, se não couber nessa mochila, eu vou vender, e se eu não conseguir vender, eu vou doar. E aí fiz isso, juntei tudo, coloquei tudo nessa mala e tinha uma caixa de documentos, notas fiscais, papéis, assim, coisas que a gente vai juntando durante a vida. E eu queimei tudo. Queimei a carteira de trabalho, queimei absolutamente tudo que eu tinha ali, assim, e marquei um step para mim do tipo, daqui para frente é outra história, outra versão, outro tudo. Eu vou sair tava na minha cidade natal, né?
lá numa cidade do interior do Paraná. Falei, agora eu vou para o mundo, vou para qualquer lugar. Não sabia exatamente para onde eu ia e etc. Então, eu vejo que foi um ponto de... Foi, tipo assim, ponto zero de toda a minha jornada que me trouxe até quem eu sou hoje. E isso pareceu, assim, na mente, então eu responderia com isso. Interessantíssimo. Isso Interessantíssimo. Não, não, responde, mas eu queria entender um pouquinho se esse fato mais remoto que você acabou de escrever para a gente de uma forma incrível, né? Você conseguiu identificar claramente ele veio na sua cabeça assim muito rapidamente, ou foi uma coisa que você teve que fazer um scan, procurar, ou não? Ele veio assim, porque se for o caso de que ele veio muito rapidamente, entendeu? Ian, significa dizer que para você encontrar a proposta da Web3 Dev era uma questão de tempo, entendeu? Era só uma questão de tempo. Assim, para você esbarrar na proposta de valor da Web3 Dev, é só uma questão de tempo. Agora, Uhum. se foi uma coisa que ficou, que você teve que fazer um scanzinho, você teve que fazer, né, um levantamento para tatear né, que acontecimento é esse, é sinal de que você ainda deve estar numa busca muito forte. Não que você não esteja, mas o fato de você ter encontrado alguma coisa que já tem uma ligação tão remota, entendeu? Já indica o quanto você está próximo dessa proposta de valor, talvez muito mais do que você imagina. Então, esse é um comentário que eu faço só em cima do seu comentário. E qual foi o desdobramento desse primeiro momento aí? Conta um pouquinho para a gente qual foi o desdobramento desse primeiro momento. Depois que isso aconteceu, eu virei nômade digital, né? Comecei a viajar e criei um projeto que se chama Nômade Bitcoin. Então, eu comecei a viajar pelo Brasil e trocar, em muitos lugares eu trocava hospedagem por workshops de Bitcoin, né? Então, tem o CoinMap, que é um mapa. Agora não tá mais tão atualizado, mas na época era só o recurso que tinha para registrar os lugares que aceitavam Bitcoin como pagamento. E em 2018, foi logo depois do primeiro grande topo do preço, né, que foi em final de 2017, ali que o Bitcoin bateu 19 mil dólares. Então, muita gente conhecia Bitcoin, mas associava aquilo a pirâmides, porque rolou muitas pirâmides naquela época. Então, o meu projeto consistia em ensinar as pessoas a não caírem em scam, né? Então, muita gente me mandava projetos, me mandava contratos, smart contracts, né, coisa, e perguntava, isso aqui é fake, isso aqui é fraude, isso aqui é scam. Então, esse evento de eu queimar tudo e chutar o balde foi meio assim, não, eu vou trabalhar não sei com o que eu vou trabalhar, mas eu estava muito assim, conectado com a filosofia do Bitcoin, então eu era bem rebelde, bem porra louca, assim, Seu então eu áudio tá fazendo tinha, chiado no em cima tem do um Ian. ruído. Eu tinha uma conexão forte com o anarquismo, né, do tipo assim, não, as regras, não, enfim, o anarquismo, né, era uma rebeldia, assim, e eu comecei a viajar e trocar hospedagem, ensinando as pessoas sobre Bitcoin. Então eu ia para muitos lugares holísticos, assim. Eu fui direto, uma das primeiras viagens foi para Alto Paraíso, que é uma região muito mística aqui no Brasil, né? Fica no norte de Brasília. Então eu comecei a topar, encontrar muito louco, muita gente assim fora que desconectou da realidade também. Então eu me sentia desconectado do tipo assim, eu desconectei da Matrix, né? Desconectei porque eu enxerguei, entendi que existia uma Matrix e pensei, minha primeira etapa é sair dela. E essa foi a primeira tentativa. E o Bitcoin vem muito forte com essa filosofia, né, de que existe um sistema financeiro, existe um controle global, existe esse controle global através do dinheiro, e o Bitcoin pareceu assim, caraca, realmente um sistema alternativo de pessoas que estão tentando, né, quebrar o status quo, etc. Então, eu comecei a conectar cada vez mais intensamente com o cripto. Porém, depois de um tempo viajando, eu comecei a notar também que essas pessoas com quem eu conversava, convivia, elas também estavam desplugadas da realidade, né? Então, no meu julgamento, né? Porque eu posso dizer sobre aquilo que eu percebo do mundo. Se é ou se não é, claro que é sempre uma perspectiva, né? Então, eu via que essas pessoas estavam muito também, saíam e iam para o mato, viver no mato, totalmente desconectadas, assim, dos problemas sociais, etc. E eu também não encontrava respostas naquilo ali.
Então, eu sou uma pessoa que eu estou sempre em busca, estou sempre me perguntando se o que eu estou fazendo faz sentido, se o que eu estou fazendo traz valor para, tipo assim, para os outros, para o mundo, né? Acho que por isso que essa pergunta da proposta de valor pode ter aparecido, não foi uma coisa assim tão difícil de eu encontrar, porque eu com muita, acho que com frequência até excessiva, eu visito essa... Por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu estou aqui trabalhando o dia todo no que eu estou trabalhando? A vida de quem que eu estou impactando com isso? Então, sempre que eu percebo, né, que as coisas não estão... que o que eu estou fazendo não está agregando, não vai agregar, não vai causar um impacto positivo, né, na vida de pelo menos das pessoas ao meu redor e possivelmente de um grupo ainda maior de pessoas, eu me questiono, eu tento mudar, eu tento parar de fazer o que eu estou fazendo e tentar ser mais, trabalhar mais para o coletivo, né? Não fazer algo por exemplo, por que que eu não vou fazer trade? Porque eu ganhei dinheiro uma época com trade, mas trade eu tô ali apertando botões e ganhando dinheiro e tem outra pessoa perdendo dinheiro do outro lado e para quê? Né? Dinheiro é legal, mas e aí? O que isso muda, né? Então, por isso que eu acho que essa resposta pode ter Ian, aparecido rápido. Ian, o que você acabou de fazer é o que normalmente todo mundo faz, que é fazer um sprint inicial, entendeu? Tipo assim, de 0 a 100 em 3 segundos, entendeu? 4 segundos. Então, Uhum. tipo assim, você chega logo no presente, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho atrás e para que esse live map fique mais rico, né? Vamos querer saber de umas datas, assim. Qual foi a data, qual foi o ano que você fez a queima simbólica da mochila? 2018. Tá, 2018. O que fez você fazer essa queima simbólica propriamente? Quer dizer, quais foram os acontecimentos? Não precisa entrar nos detalhes, você pode falar por alto, fica à vontade. Não Que foi fez você simbólico, fazer? foi literal, eu queimei tudo. Fiz uma Tá, fogueira. mas o que te motivou a fazer a queima? Reset, eu queria resetar aquele... morreu, eu morri aquele dia e nasci de novo, entendeu? Tá, então você morreu em que sentido? Quem era você antes da queima da mochila? Aquela personalidade que morreu era uma pessoa completamente rebelde. Rebelde que cresceu cheia de problemas sociais, né, de problemas de uma família que vibrava na escassez, então não tinha recursos para maior parte das coisas que hoje em dia no meio que eu estou envolvido eu vejo as pessoas tipo assim, não se preocuparem, mas na época eu não tinha muito recurso básico, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos. Então, com 12 anos eu queria uma bike e a minha mãe não podia me dar uma bike e eu tive que lavar carro, ganhava 1,50 por carro. Então, o Ian que morreu naquele período foi esse Ian que não entendia como o dinheiro funcionava, entendeu? Foi um Ian que simplesmente sofria as consequências do seu ambiente, né? E reagia de forma impulsiva, reagia de forma revolta, né? Então, era sempre se rebelando contra o que eu pudesse me rebelar. Minha família era muito evangélica, então muito cedo eu parei de ir na igreja, fiz tatuagem, então era meio que esse rebelde, entendeu? E essa morte e renascimento, que é uma dinâmica típica da vida, né? A vida regenera através de morte e nascimento, né? Constantemente. É, ela representou uma maior proximidade com a sua família ou um maior afastamento da sua família? Não, naquele momento e nos 2 anos seguintes foi um afastamento grande, assim, eu saí, voltava para a cidade raramente, né, o resgate com a minha família começou a acontecer há 1 ano, 2 anos atrás, assim, porque rolou um gap, assim, por um bom período eu distanciei bastante do pessoal, E porque isso eles não me ressignificou o seu conheciam, né? olhar de que forma? O seu olhar ficou ressignificado com esse com o gesto do morrer e nascer, e com o distanciamento, ele ressignificou em que sentido para ver essa aproximação agora mais recentemente? Muito de que eles também estão passando por vários problemas, né? Então, quando eu estava muito imerso, eu tinha vários julgamentos, assim, da minha família, né? Pois eu sou filho de pai separado, então eu tinha a família do meu pai e a família da minha mãe, né? E eu sempre ficava entre uma ponte, entre uma família e a outra. E isso me deu muita liberdade. Isso me deu muita liberdade porque quando as coisas não estavam legais na casa da minha mãe, eu falava, vou lá para o meu pai. Não no meu pai literal, porque eu não era próximo dele, mas para a família do meu pai, a minha avó paterna.
E aí eu ia para lá, e quando as coisas não estavam bom lá, eu ia para minha mãe. Só que muitas vezes as coisas não estavam boas em nenhum dos ambientes. E aí nesse trânsito de um lugar para o outro, eu dava muito rolê pela cidade, fazia amigos. Então muito cedo ali, nessa mesma faixa dos 12 anos que eu comecei a trabalhar, na verdade antes eu já ficava solto, assim, pela rua mesmo. Acho que desde uns 8, 9, que a criançada voltava para casa tipo 6 horas da tarde, né? Que o sol começa a escurecer, a galera volta para casa. Eu já procurava, já ficava pela rua, porque não queria voltar para casa, né? Crise familiar, e ficava na casa de amigos, etc. Então, tudo isso, esse contexto de criança, não tinha um contexto saudável para a criança crescer, né? De acolhimento, de atenção, de recurso, etc. Então, quando essa morte desse Ian ali aconteceu, eu tava puto e cansado daquilo tudo. Tipo, não, preciso, cara, isso aqui, esse ambiente aqui não é saudável para mim, etc, eu vou sair. Então, por um bom tempo, eu só enterrei, né? Enterrei essa minha família, enterrei esses culpados de quem eu era naquele momento, mas depois eu comecei a ver, caralho, a vida é difícil, né? Tem tanta coisa, tem tanto contexto, tanta coisa. Eu comecei, conforme eu saí para o mundo, eu percebi a quantidade de coisas que a minha família não conhecia. Mas é uma família, são pessoas do interior do Paraná, literalmente. Então eu comecei a ver, nossa, eles são, porra, sabem tão pouco da vida quanto eu. Então começou a rolar um processo de empatia muito grande com eles, de que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, do mesmo jeito que eu também não sei o que eu estou fazendo. Às vezes eu sei o que eu estou fazendo, mas a maior parte das vezes a gente tô chutando, tô jogando dados com o universo e vendo se vai dar boa. Então, depois, enquanto esse processo aconteceu, isso aconteceu um resgate natural, assim, e não foi nada verbal, assim, de, agora eu vou voltar para casa. Não, só comecei a ir mais e conversar cada vez mais e ter menos expectativa de como eu acho que eles deveriam me tratar, de curiosidade que eu acho que eles deveriam ter sobre mim, porque minha família não tem noção do que eu faço, tipo, tem, sei lá, uma vaga noção do que eu faço, do que eu trabalho, né? Mas aconteceu um processo mais de empatia mesmo e naturalmente está se dissolvendo, assim, esse trabalho. Depois que você fez a morte simbólica, o antigo, né, Ian morreu e começou a nascer um novo, esses não foi 2 anos de afastamento que você falou, né? Você esbarrou, que experiências, que pessoas que você esbarrou assim, que serviram como espelho para você ou como autorreflexo, em suma, que experiências foram essas que te deram mais chão para você nesse renascimento? Começaram a gerar um chão para você nesse renascimento? Eu tive uma pessoa muito chave nesse processo, que quando eu chutei o balde, assim, né, e fui viajar, eu fui morar no litoral, e aí eu estava fazendo trade de aposta esportiva, né, na Betfair e tal. Então eu coletava dados, analisava dados de casas de apostas e apostava em estatísticas e tal, e ganhei um bom dinheiro com isso. Mas pouquíssimo tempo depois que aconteceu esse episódio, eu estava de novo confuso, perdido e pensando, cara, o que que eu estou fazendo aqui? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? E aí, nessa fase ali, eu também fiz uma viagem mais intensa, assim. Então, eu peguei o dinheiro que eu tinha no bolso e fui para Alto Paraíso, realmente. E na primeira noite que eu estava em Alto Paraíso, que eu cheguei num camping, eu montei a minha barraca e tinha um cara lá na mesa trabalhando, assim. E aí eu lembro que eu fui no mercado comprar algumas coisas para comer ali, que eu ia ficar acampado, né? E a gente, quando eu voltei, fui fazer a janta, ele estava por lá, ainda a gente começou a conversar. E nessa conversa, a gente começou a conversar, eram umas 9 horas da noite, e a gente parou de conversar às 5 horas da manhã. E a gente Uau! ficou muito amigo. A gente passou a noite conversando sobre matemática, números binários e o caralho a quatro. E foi ali que eu percebi o quanto eu gostava de ciências e de exatas, né? Então, essa morte também morreu junto um Ian que trabalhava com TI. Morreu assim, não quero mais saber disso, quero aprender coisas que eu não conheço, não quero mais trabalhar com computador e vou aprender coisas de humanas, psicologia, espiritualidade, um monte de coisa que eu não sabia nada e estava lendo muito naquela época e via que eu não conhecia nada, né? E depois de 3 meses morando, eu fiquei morando nesse camping por 3 meses e esse cara estava morando nesse camping por 3 meses. Eu acho que depois de uns 2 meses que a gente já conversava muito sobre muitas coisas, que eu fui descobrir que ele era professor do ITA. Ele era professor do quarto período de engenharia aeronáutica do ITA.
Ele é tenente-coronel da aeronáutica, então ele trabalhava na Embraer, fazia aviões, um puta engenheiro, assim, um cara muito foda e muito humilde também, intelectualmente muito humilde, por isso a gente aprendia muito. Então, ele foi uma pessoa muito chave na minha vida, porque com ele eu fiz um resgate de que eu posso trabalhar com tecnologia e causar impacto positivo na vida das pessoas, né? Porque quando rolou aquela crise, eu tava, não quero saber disso, de criptomoeda, de dinheiro, dessas coisas. O mundo precisa de terapia. E com ele aconteceu um resgate muito grande, assim, de eu ver novamente que eu tenho conhecimentos e habilidades que precisam ser. Não adianta eu parar de fazer algo que eu faço muito bem e tentar aprender algo completamente novo do zero, assim, tipo psicologia, que eu gostava muito e aprendia, sendo que eu vim com certos dons, certas habilidades que precisam ser utilizadas, né? Então, ele foi uma pessoa importante por isso que ele fez, me ajudou a ter um resgate de como eu gostava mesmo, de como eu gosto de tecnologia e de exatas. Interessante. Teve mais alguma outra pessoa, contexto, cidade, experiência que você gostaria de destacar nesse sentido? Como a gente está lá no passado, desse período. Sim, a gente está falando de 2018 ainda ou 2019? Não, já é 2018, 19, mas está no passado, né? Tá mais nesse Isso. período ali. Eu ia até te perguntar, você falou, Ian, que você falou que sua família é do interior do Paraná, mas eu não peguei a cidade, que foi quando caiu. E antes de ir ao Paraíso, em qual cidade do litoral que você estava? Porto Belo. Isso foi em 2018, foi para Porto Belo, e 2018 para 2019 você ainda está nesse processo de que foi para Alto Paraíso. Isso, eu fiquei um ano morando lá e também estava. Morei em Itapema, morei em Porto Belo, são duas cidades bem próximas ali, mas aí segui a viagem. É Alto Paraíso, né? Eu posso só dar um pause e aproveitar que talvez para dar um respiro também, assim, para processar. Mas é que lá atrás eu fiquei preocupada com o Dani, que ele tinha colocado que estava se sentindo um tanto perdido. Eu fiz aquela proposta de fazer um briefing, a gente acabou não fazendo. Se tá tudo bem com isso, de como a gente pode seguir. Porque Agora eu tô começando a entender um pouco mais, assim, ouvindo um pouco o processo do Ian. Tudo bem. Só não sei se vai dar tempo de fazer essa parte, mas tudo bem, a gente pode, evidentemente, continuar no próximo dia, meio da onde a gente parou também. Não, show. Se você até quiser opinar nesse sentido, se às vezes o Ian vai mais um pouco, depois a gente passa para você, ou se você se sente mais confortável fazendo numa próxima, aí fica a critério de vocês. Eu acho que isso é legal, já tratar com mais um comecinho assim para sentir, né? Mas vale que. Eu agora, passando pelas perguntas, eu lembrei um pouco mais das conversas com a Ana e comecei a entender um pouco mais do que é a gente está na etapa da origem, né? Vocês falaram que é meio que ir lá para trás mesmo, assim, entender quem é você, né? Por que você está fazendo o que você está fazendo agora, mas olhando pelos processos passados que a pessoa passou, né? Porque, na realidade, nós somos seres de narrativa, entendeu? Nós somos movidos por narrativas. Nós somos seres gregários, empáticos e movidos por narrativas. E essas narrativas, elas, quando olhadas sobre uma ótica de um dos paradigmas da rede, que é a ótica do paradigma das redes, você consegue perceber padrões, ou padrões de comportamento, né? Padrões de comportamento e padrões digamos assim, de evolucionário, de como a gente está interligado de uma forma profunda, entendeu? A gente não consegue perceber como nós estamos interligados de uma forma profunda. E esse momento da originação é justamente o momento onde a gente está abrindo o código, né? Assim, culturalmente falando, dos eventos, dos acontecimentos mais remotos, fazendo a interligação entre eles, porque certamente outras pessoas, não somente as pessoas que você está trabalhando, né, na Web 3Dev, mas pessoas de outros projetos estão passando pela mesma dinâmica, né? Hoje são mais de 20 projetos que a gente está fazendo mapeamento crítico, né? Elas vão se espelhar também, elas vão se sentir parte disso, entendeu? E a gente começa a fazer um mapeamento, a gente começa a visualizar a complexidade das interligações e o quanto isso é abundante, ele é rico, não é escasso. Porque a gente fica com a noção da sociedade que somos que tudo é muito escasso, tudo é negociado,
tudo está esvaziado, tudo tá, entendeu? Tudo é em cima do indivíduo, né? Toda a carga do mundo tá em cima de você, entendeu? E isso é uma grande falácia que nós mesmos inventamos para nós mesmos. Mas retomando aqui, né? Retomando, interessante, Ian, eu sinto na sua forma de falar, posso estar equivocado, tá? Mas eu sinto na sua forma de falar um grau de resolução, de metabolização, resolução, de resolução, que eu digo, de entendimento do que você passou, bastante mastigado, assim, entendeu? Bastante mastigado. E isso, vou te falar, querido, isso é muito raro, tá? Isso é muito raro. Isso significa dizer, eu posso estar equivocado, você, por favor, dá esse feedback para a gente, que você não só fez uma reflexão profunda de tudo isso que você acabou de relatar, correto? Como você conseguiu fazer disso pequeniníssimos, né, micro trampolins para você poder dar pequenos saltos, entendeu? Aí eu queria saber como é que foi o seu processo de síntese, assim? Eu sei que foi na questão da viagem, eu sei que foi na questão de ter encontrado pessoas-chave, você acabou de compartilhar uma delas, né? Esse tenente-coronel que era ligado ao ITA, ou é ligado, em suma. Mas como é que é essa sua conversa interior, assim? Porque, vou te falar, é muito bacana, claro, se você quiser, né? É muito bacana dar visibilidade de como é que você faz esse processo de metabolização em síntese, entendeu? Fica à vontade. Sim, interessante. Só queria adicionar que eu errei a data, tá? A queima de documentos foi em 2017. E aí, 2018 foi quando eu fui para Alto Paraíso. Então, eu passei um ano ali no litoral. E muito interessante a sua pergunta. Eu acho que vem de um exercício de sair de mim, assim, sabe? De sair da personalidade e me olhar mais de fora, né? Dependendo da situação eu não consigo, mas assim, geralmente depois que muitos eventos acontecem, eu consigo assim ver com mais facilidade sair do personagem, né? Sair do Ian e me olhar, me observar de fora e ver o que eu fiz, como eu fiz, o que eu estava fazendo. E, tipo assim, agora contando isso parece algo assim super analítico, mas às vezes ele é muito intuitivo e ele leva bastante tempo, mas é um processo assim que teve início muito nesse período ali, assim, eu tive uma experiência que foi muito intensa, eu tive duas experiências muito intensas que transformaram a minha mente, né, eu tive nesse período ali, antes de eu queimar os documentos, eu tava procurando tão intensamente por mim, que eu tinha amigos naquela época então eu estava tentando tudo que dava, tudo que podia, porque eu estava muito infeliz no meu contexto, e eu tive uma experiência com um psicoativo, né, que transformou muito, ele basicamente é um psicoativo que eu não recomendo para ninguém, assim, né, tipo LSD, etc. E ele chacoalhou todo o meu racional, assim, ele pegou absolutamente, não, o DMT foi depois, Helena. Provavelmente ele tem DMT, se chama N-Bomb, é uma droga bem ruim, assim, e o que ela faz é basicamente chacoalha todos os seus pensamentos, tudo assim na sua mente. Eu passei umas 4 horas, assim, muito alucinado, muito fora, meus amigos ficaram, tipo, de babá mesmo de mim, assim. E depois dessa experiência, eu fiquei uns 3 dias, assim, completamente vazio mesmo, assim. Eu tava ali só de corpo e a minha mente silenciou num nível muito silenciado, assim. A minha personalidade, ela se desfez, assim, ela se desmanchou, né? E logo, alguns períodos depois, então, nesse período, eu estava lendo coisas muito fora da casinha ali, e aí eu tive uma experiência de tomar ayahuasca, e essa experiência de ayahuasca, ela me levou novamente para uma experiência muito intensa, só que de muita clareza. Então, num intervalo de tempo, eu tive dois extremos, assim, um de derreter a minha personalidade inteira e na outra de observar esse processo de derretimento acontecendo, né? Só que eu não me apeguei à experiência da substância, né? Tipo, a minha mente vislumbrou aquilo e depois desse processo, eu começava assim, dependendo de algumas coisas intensas que eu estava vivendo na minha vida, eu observava, nossa, eu tentava me colocar se eu tomasse uma ayahuasca agora, se eu fosse lá para dentro, lá para o fundo,
o que que eu ia ver. Então, eu adquiri uma ferramenta nessa experiência, né? Muitas pessoas vão para esses rituais de ayahuasca, dessas medicinas, etc., mas ficam dependentes, né? Porque tem que ir lá para poder acessar aquele estado. E muitas vezes eu consigo acessar aquele estado, porque eu acessei uma vez, então minha psique conhece ele. Se eu me permito, eu acesso esse estado de, tipo assim, sair do Ian e olhar de fora, assim, me observar de fora. E isso acontece, às vezes, assim, quando, pô, tô acontecendo coisas intensas, eu saio da minha personalidade, assim, mas que escolhas eu fiz que me trouxeram até aqui, né? E por que que esse ser escolheu isso, né? Então eu saio do por que eu escolhi, mas por que que o Ian escolheu? Então é como se eu saísse de fora, assim, eu acho que é o meu principal ferramenta, assim, que eu utilizo, é me observar de fora, porque é fácil se observar de fora, né? Olhar para alguém de fora e ver o que ela tá fazendo e dizer, ah, você fez isso por causa disso. E quando a gente está dentro da situação, a gente está muito envolvido, a gente não consegue ver além das emoções, né? Então, sair ajuda você a se desidentificar das emoções, da frustração que você está sentindo e observar, ah, foi aquela situação que causou, que causou aquele resultado, né? Que causou aquela reação que eu tive, que gerou aquela vontade de fazer outra coisa. Então, acho que tentando colocar em palavras é isso. Não sei se eu consegui ser claro. Não, você conseguiu de uma forma Foi incrível, claríssimo. e uma forma incrível e uma forma que pouquíssima gente consegue, cara. Assim, isso é muito raro, tá, Ian? Estou falando assim de muitos anos de experiência fazendo esse trabalho, tá? Isso é muito raro. Você deve ser parabenizado. Se Ah, valeu. parabenize. Obrigado, cara. A gente pode Legal. parar por aqui e fazer uma pequena rodada de apreciação, né, desse início de mapeamento crítico da originação, né, do Ian. E, se for o caso, a gente pode iniciar com o Dani, senão a gente deixa o Dani para uma próxima ocasião, tá? Vamos lá, gente, vamos começar? Então, pode começar Beleza. por quem Deixa eu quiser. só Pode ser perguntar. você, Ana, pode ser o Vini, pode ser a Helena. A Helena, começa pela Helena, que a Helena está fazendo uma Não, pergunta não, não. crítica. Eu só queria perguntar pro Ian quando que foi essas experiências, só para eu colocar na linha do tempo aqui, assim, cronologicamente, para eu entender aqui. Eu não sei a data, assim, mas foi nesse período de 2016, 17. Foi quando você já estava em viagens, com nômade e Não, tudo. foi E aí antes. aqui. Foi antes. 2000. Então, tipo assim, 17 foi ali quando eu queimei os documentos, etc. Já era a versão que já estava agindo. Então, entre nesse período de 2016, 17, que foi essa. Ah, sim, perfeito. Tá, João. Obrigada. Então, E vamos lá, só quem quer de, assim, começar? não querendo colocar, não querendo colocar a tela azul do Ministério da Saúde, mas fica essa questão, cara, N-bomb é perigosíssimo. E isso é colocado no ácido das pessoas para adulterar o ácido. E o fato de você ter conseguido separar o que era o ativo, o que era a sua mente, tudo isso, nesse aspecto, eu acho que o Vini botou um ponto, assim, você perceber esses processos é muito importante, porque, infelizmente, muitas vezes a gente está usando coisas por aí que a gente nem sabe o que está, e você focou na parte da dinâmica, né, da sua mente, do seu psicológico, como que ela trabalha, e conseguir acessar isso sem depender da droga, entendendo que aquilo é um estado mental, né? Acho que isso é bem interessante. E que bom que deu tudo certo depois, que realmente, carne bomba É, tem seus perigos. é Então, gente, pesado. vamos fazer uma rodadazinha de apreciação. Helena, você quer Ah, apreciar alguma coisa? eu ia falar agora, Vini, posso falar? Manda ver aqui. Pô, eu achei incrível você compartilhar isso, cara, sério. Tem algumas experiências que se cruzam nesse sentido, especificamente com a ayahuasca. E, cara, é bem interessante uma coisa ter sido logo após a outra, né? Porque a percepção que eu tive, assim, vamos entrar um pouquinho nesse mundo, né, dos psicotrópicos. A impressão que eu tive com a minha experiência com a ayahuasca, assim, foi de reconstrução do ego. É como se eu presenciasse, assim, muita coisa e tivesse ali só assistindo tudo, sabe, sendo destruído, reconstruído. E ela tem toda uma preparação, né, ela vem, sei lá, pelo menos comigo foi todo um ritual, assim, para eu atingir esse estado, né. E sei lá, drogas como LSD mesmo, drogas não, né, mas substâncias como LSD, assim, eu tô sendo eu mesmo, né?
mas as substâncias como LSD, assim, elas têm um impacto é como se elas não tivessem um ritual envolvido, né? Então elas jogam a gente como se pela janela de talvez uma outra dimensão que a gente possa acessar. E sem dúvida que o N-Bomb é ainda mais, deve ser ainda mais intenso, né? Tipo, essa dissolução do ego, tipo, você deve ser jogado lá assim de repente. E daí eu acho que, cara, é bem interessante você trazer essa comparação de como uma ter sido antes ali, logo depois a outra. Esse aspecto da reconstrução pode, tipo, ter te ajudado, tipo, da dissolução antes da reconstrução pode ter te ajudado muito a dissociar a sua personalidade, né, de conseguir manter isso como um estado depois. Eu tive poucas experiências com ayahuasca e eu acho que eu tenho também talvez bem menos assim, porque talvez eu precise estimular mais, não tenho buscado isso ultimamente, mas eu já consegui acessar muitas vezes sem precisar também da própria substância. A primeira vez que eu consumi, por exemplo, eu tomei num ritual e tudo, e foram 3 doses, e eu não senti nada. Literalmente não senti nada, e ninguém acreditava. Você falou, não, mas eu não tô sentindo. E depois eu fui entendendo uma outra experiência que tinha a ver com um certo estado de graça, né? De você. Tem essa palavra na religião, né? Que o pessoal usa no cristianismo e tal. Mas eu acho que é a melhor palavra para descrever, assim. É um estado certo de graça mesmo, de contemplação. Então, pô, Sim. bem massa ouvir sua história. É bem legal ver o protocolo em prática, sabe? Acompanhando agora, entendendo também, assim como vocês, eu estou consolidando toda a minha percepção de todo o protocolo. Então, só deixar isso para vocês, assim, que a gente está junto, né, nessa construção de como consolidar, né? Mas eu vejo isso como uma forma da gente se conhecer muito profunda mesmo. Uma dinâmica em rede bem é, inédita e bem singular e talvez inédita, assim, do que a gente tem. Mas é isso. Valeu, galera. Valeu pela confiança de estar aqui nesse espaço com a gente e por estar disposto a construir também. Passo para o Vini Black. Opa. Acho da hora essa dinâmica, né, originação, acho que esse é o nome certo. Então, é uma coisa assim que, enquanto o Ian tava falando, eu percebi que, tipo, é muito comum, né, todo mundo que tá nesse mundo Web3, assim, de cabeça, ter meio que esse momento de divisor de águas, né? Então, porque ele falou, né, que quando ele queimou todos os documentos e falou, decidiu, tipo, sair de mochila por aí, viajar, tá ligado? Virar um nome digital. Foi, tipo, deu pra ver que, tipo, foi um divisor de água, que é a vida dele antes disso e depois. E isso se relaciona um pouquinho, não tanto assim, mas, tipo, a minha vida eu também tenho. Quando eu falei, mano, vou cair de cabeça nisso, e pra mim foi a mesma coisa. Então, foi muito legal. Eu já tinha escutado a história do Ian, assim, por cima, e gostei muito dessa experiência de conhecer um pouco mais a fundo, né? Passo a palavra para Ana. Eu estou num exercício hoje de escuta mais profunda e acaba que, como eu conheço um pouco da história, foi bom ver outras facetas, assim, como isso desperta reflexões. A minha apreciação é mais de talvez não fazer tantos comentários e estar mais vigilante na escuta, observando alguns desconfortos que eu acabo absorvendo também pela minha natureza mesmo, de talvez querer ter colhido o Dani de uma outra forma, ter pensado assim, será que a gente deveria ter feito um briefing melhor? E então eu fiquei meio dividida em algum momento e tentando retomar o meu estado de presença para continuar ouvindo a história do Ian de um lugar de mais presença mesmo. É isso, meu comentário. Eu passo a palavra para o Vini. Temos o André também. Tem o André ainda aqui com a gente, não é isso? É porque não está aparecendo aqui para mim, desculpa. André, pode ser você. Eu não ouço o André Sérgio tá falando.
Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim, sim. Certo. Bom, tá sendo muito assim, interessante ver como que cada pessoa organiza a sua originação e quais que são os contextos, né, que estimulam ações e buscas, né? Então, tô achando assim um olhar mais de fascínio, assim, de admiração, de ver, né, diferentes trajetórias, no caso hoje do Ian, mas já ter visto da Ana também, e encontrando, como eu sempre falo, aproximações de diferenças, assim, que a gente pode tanto se conectar e também outras que a gente pode aprender, né, um com o outro, formas de encarar as situações e os contextos, né? Então, tá sendo bem legal. Eu passo agora então pro Cauê ou o Vini, não sei se o Cauê já tinha falado. Então, gente, respeitando aí o horário, né, eu acho que já são aí 1 minutinho para 6h30. Vale dizer, tá, Ana, Ian e André e Vini, não precisa ser exatamente 1h30, isso pode às vezes durar até 2. Já houve experiência de originação com outros projetos que durou 2 horas e meia para 3, quer dizer, isso varia demais, tá? Mas, claro, a gente pode trabalhar com a régua temporal de 1h30, sem problema nenhum, e respeitar isso. É só dizer que existe suficiente abertura e elasticidade para a gente poder trabalhar com uma régua temporal um pouquinho maior, tá bom? Um pouquinho mais elástica, sem problema nenhum. Antes da gente partir para as nossas consideraçõezinhas da exploração de hoje, né, para observar sobre múltiplos, quer dizer, observar a partir da perspectiva de cada um aqui, aspectos tanto da própria dinâmica do mapeamento em si, né, quanto o meta, né, ou seja, de como, digamos assim, de como essa experiência hoje aconteceu, né? Queria ouvir você, Ian. Eu me senti bem conectado contigo, querido, porque eu também desenvolvi um mecanismo, vamos dizer assim, de metabolização, sabe, dessas dinâmicas a partir de eventos muito cruciais na minha vida, inclusive eventos de quase morte. Então, que eu obviamente não vou entrar nesse detalhe aqui agora com vocês, mas assim, então vamos ouvir um pouquinho você, cara, o que você foi sentindo ou não foi sentindo, enfim, ou se tudo emergiu de uma forma muito quase como se fosse uma coisa que já estava pré-escrita e você só vociferou, entendeu o que eu tô falando? Tipo assim, você foi falando e você não precisou nem pensar muito, meio que emergiu justamente por já estar bem metabolizado. Mas enfim, queríamos ouvir um pouquinho você nesse sentido. Fica à vontade aí. Eu me considero um cara bem disposto, assim, para compartilhar meus processos de aprendizado, né, com pessoas, assim, que eu acho que também buscam sempre aprender sobre... Tá todo mundo, nem todo mundo sabe que está constantemente aprendendo sobre si, mas a vida é uma constante descoberta de si mesmo, né? Então, eu tenho, não sempre assim, mas eu tenho uma certa disposição para, sabe, me abrir mesmo, assim, compartilhar minha história, porque as poucas vezes que eu já fiz isso, assim, eu vejo que a soma, né, e quando eu vejo outras pessoas fazendo isso também, eu vejo que também eu aprendo de tabela com elas, né, então acho que foi bom, assim, fazia bastante tempo que eu não revisitava a minha história dessa forma, eu acho que o fato de eu já ter feito isso, assim, não que eu fiz isso outras vezes, mas já visitei esses pontos, assim, tipo, por que que você está em cripto? Quando é que isso começou? Não sei o quê. Então, muitas conversas, assim, a gente vai para trás, né? Vai para o fundo, e cada vez que a gente vai para trás, a gente acessa, dependendo do estado emocional daquele dia, a gente acessa uma trilha ali de sinapse que vem de certas emoções. Então, o fato de fazer isso já tem várias trilhas, assim, de emoções trilhadas ali, e hoje eu acho que acessei mais assim, provavelmente com mais tempo, não o tempo assim de horas, mas assim mais introspecção para cada coisa, para cada emoção, provavelmente eu vou acessar mais coisas e coisas diferentes assim. Então acho que eu gostei até da palavra que você usou, metabólico, né? Já está mais metabolizado assim, então já tem os output mais assim, não, esse aqui eu já conheço e tal. Provavelmente se for visitar, sei lá, trauma de infância, coisas assim, já não está tão mastigado, né? Mas assim um pouco do por que eu tô fazendo, como é que eu cheguei aqui, como eu vim parar aqui,
né? Acho que já está um, um pouco mais. Aí eu te faço até uma provocação, né? Será que o acontecimento, a experiência mais remota não está ligado a algum trauma de infância? Provavelmente, né? Se Muito você fizer provavelmente. você consegue assim fazer uma rápida reflexão em cima disso agora? Uma coisa que você teria que Eu parar. vejo, eu vejo assim, a minha história toda muito conectada com o dinheiro mesmo, assim, mas não o dinheiro de riqueza, mas o dinheiro como ferramenta de troca entre os seres, assim, sabe? Então, eu cresci num ambiente que não tinha e a origem de todos os problemas e de todos os muros que existia entre um membro de uma família e outra era quase sempre assim causado por dinheiro. É claro que na essência não é, na essência é o amor que um não deu para o outro, mas aquilo vem camuflado com o dinheiro ali. Então, uma criança que cresce absorvendo muito isso, né, e assistindo TV, eu tive também pessoas que eu interagi que tinham viajado o mundo e feito coisas, então eu vi esse gap muito grande assim e comecei a acho que muito cedo eu comecei a tentar entender o que é o dinheiro, né? Por que que tudo gira, por que que esse planeta gira em torno disso? Qual é a mecânica disso, etc. Então, quando eu visito traumas de infância, eu tenho certeza que tem muito a ver com escassez, do tipo, quero ir sei lá, no passeio da escola, não tenho dinheiro para você ir. Quero fazer não sei o quê, ou nem, ou criança assim, né, coisa mesmo. Não tinha atenção, então o fato de não ter dinheiro para ter uma babá para cuidar de mim, eu ficava sozinho, full time sozinho ali, enquanto a minha mãe ia trabalhar e eu ficava sei lá, na casa de alguma amiga dela ali que também não ligava para mim. Então, é claro que se visitar para trás, a minha mente me leva para crer que, cara, dinheiro é a origem dos problemas na maioria das famílias, sabe? Tá certo, Ian. Mais uma vez, agradecemos todos pela a sua abertura, pela confiança, abertura e generosidade, tá bom, Ian? E aí, vamos fazer essa última rodadazinha. Você passa para quem você quiser. Pode ser para a Ana, que está do seu lado, pode ser para a Helena, para o André ou para o Cauê. Deixa eu Ou para o colocar Vini. aqui para eu ver todo mundo. Eu vou passar para a Helena. Ela está digitando aí, eu acho que ela está com bastante informação fresca. Ah, cara, eu tomei nesse exercício igual da Ana, assim, de mais escuta, porque eu gosto muito dessa oportunidade de poder escutar com certa calma. Claro que nunca há tempo suficiente para a gente absorver essas coisas, né? Como você falou, eu já fui em São Jorge e eu sei bem o que é essa conversa a madrugada toda com pessoas que fazem você expandir muita perspectiva, né? E também sei, lá também tive o mesmo insight que você em algum grau, assim, foi engraçado lembrar, porque eu fui justo no Festival de Cultura e tem motivo para falar isso, tá? No Festival de Cultura e de São Jorge, né? Então bate com crunch, aquele período que só tem. E um dia eu saí na rua e, cara, tava todo mundo fora de órbita, assim, você vê que as pessoas estão ali se conectando com si mesmas, mas ao mesmo tempo totalmente desconectadas com o ritmo corrente da vida, né? Normal, assim, que é considerado o paradigma padrão. E aí eu Uhum. entendo o que você fala sobre às vezes a gente lida com esses dilemas de, pô, é isso, é sair pro mato e fugir da sociedade, ou lidar com a sociedade como ela é assim, com as mecânicas que existem, né? E a gente achar o nosso lugar nisso, como que a gente pode ter resiliência, mas ao mesmo tempo ser combativo em relação a isso, é realmente uma jornada de uma vida, né? Então, assim, gostei muito de ouvir. Não estou falando tanto, porque senão isso se estende várias horas, mas sou mais nessa exercício de escuta. E estava um tanto preocupada, assim, pelo começo, tudo que você ficou tão ansioso com o tempo, Dani, com a questão de querer ter um entendimento melhor de para onde a gente está caminhando, fiquei um tanto preocupada nesse aspecto. Mas depois acabei dando uma destravada, porque você foi com tanta assim, naturalidade nesse fluxo, né, de falar da sua vida, que eu fiquei muito concentrada nisso, assim, de prestar atenção. E aí vem com o André falando que achou muito bacana conhecer essas pessoas dessa forma, ter esse momento, me dá um pouco de alívio, porque eu entendo também que às vezes a gente colocado numa posição de desconforto, né? De sair do normal do que é uma reunião, uma videochamada, de você estar lidando com outras pessoas. E todos vocês se colocaram muito abertos, assim, e trazendo com muita confiança essas informações de uma forma que eu achei assim, super legal da parte de vocês. E ao mesmo tempo torcendo para a gente ter uma voz bacana, colhendo os feedbacks também foram dados, que eu acho que são importantes. E o que eu achei especialmente interessante é porque é a primeira vez que a gente faz um mapeamento crítico envolvendo tanta gente. E aí acaba levando até mais tempo nesse sentido, que a gente vai colher mais jornadas, mas que eu acho tão mais rico, assim, que eu fico nesse início de achar, de ficar ansiosa, mas ao mesmo tempo achar muito bom.
Porque geralmente a maioria dos mapeamentos é com uma pessoa, duas no máximo, trazendo a perspectiva delas e entrando já para a questão do projeto, mas algo que ela construiu muito, assim, muito centralizado naquela pessoa, né? E aqui a gente está vendo várias vidas e jornadas diferentes se cruzando por um objetivo em comum, que a gente vai chegar nisso também, né? Da própria Web3, né? Então, está sendo bem rico ver essa exploração. Agradeço, pessoal. Falta, o André foi, o Dani acho que não está aí, o Cauê foi. Ana, quer complementar alguma coisa? Ana está no modo escuta. Eu ainda tô nesse status. Tá. Acho que tem Vini, o outro Vini. Isso. Vocês Vini, fecharam. você gostaria de complementar mais uma coisa, Vini? Eu acho que eu não tenho nada a complementar, assim, só saio daqui bem, bem feliz, assim, de entender e ver que eu não tô sozinho nessa pira louca de não saber quais são os próximos passos e tudo bem. Como o Ian falou, né? Estão jogando dados para o universo e vamos ver o que dá. Eu queria Então tá, aproveitar, gente. eu queria aproveitar a fala do Vini e reconhecer a minha gratidão também pelo trabalho do mapeamento crítico, que eu imagino que a posição de vocês também é, assim, é um exercício de tirar as pessoas do meio do automático, da expectativa prévia, do conhecido, né? E isso é sair da zona de conforto, né? Então, acho que vocês têm uma resiliência, assim, legal de acolher as diferenças. Então, agradeço, assim, pela cocriação desse mapeamento e espero que esse entrelaçamento de histórias agreguem nas histórias múltiplas que estão sendo mapeadas aqui, né? E principalmente para que a gente possa ver o quanto de recurso histórico, assim, que é abundante que tem aqui de ensinamentos. Então, queria deixar registrado mesmo a gratidão pelo que o Rerê está cocriando aqui. Lembrando, o Nó e Nós agradece, tá, Ana? O Nó e Nós agradece muito. Lembrando, gente, que estamos todos nessa jornada, né? Co-criando juntos. Nós não estamos aqui mentorando nada, tá bom? Aqui é mais uma dinâmica de facilitação do que outra coisa. E vocês podem estar perfeitamente fazendo uma dinâmica de mapeamento crítico daqui a um futuro próximo, de outros projetos que vocês estejam convidando, assim como a Helena está fazendo o live mapping agora, ela foi acolhida, etc, etc. Quer dizer, na realidade, não existe essa relação nós e vocês, entendeu? A partir do momento que você se sente refletido no Rerê com o protocolo cultural, você já é parte da cocriação do Rerê. Então não tem nós aqui e vocês ali. Entendeu? Até porque, mais uma vez, não é uma prestação de serviço, correto? É uma facilitação cultural que que no fundo é um matriciamento, né, de vários diferentes tipos de blueprints ligados à nossa capacidade de nos humanizar, à nossa capacidade de nos perceber complexos, à nossa capacidade de ressignificar a nossa forma de ser e estar no planeta e obviamente, de a gente empreender os projetos, tá bom? É isso, gente. Desejo para todo mundo um excelente final de tarde, tá? Foi realmente uma experiência bacana. Transmita, não só da minha parte, eu acho que de parte de todos aqui, um abraço no Dani, tá? De todos nós. Eu sei que ele foi com um compromisso que já tinha marcado. E é isso. Vocês querendo deixar já marcado para a próxima semana, né? Mesmo horário, tá ótimo. A gente já vai iniciar com o Dani já. E você precisando, Ana, o Ian, o Vini, vocês precisando que tanto eu, Helena, o Cauê, ou qualquer outra pessoa, porque são vários, né? Tem o Diogo Jorge, tem o Pedro Correia, tem o Pedro Ivo, tem muita gente precisando que a gente chegue junto, faça um sync-up para melhor contextualizar. Eu tenho alguns slides que eu posso passar de provas de conceito que a gente fez já, várias provas de conceito que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Eu posso passar esse material para vocês terem uma noção melhor e conseguir dessa forma, de repente, não estou falando só do Dani, né? Acolher outras pessoas, entendeu? E só uma coisinha só, Helena. A Keynote Studios, a gente já iniciou o mapeamento da Keynote Studios com 8 pessoas.
A gente não chegou a mapear as 8, mas começamos com as 8 ao mesmo tempo. Então, já teve essa experiência aí. Bem, gente, é isso. Beijo no coração e uma boa noite para todo mundo. Boa noite, galera. Valeu. Boa noite, obrigada. Gente, boa noite, Valeu, bom fim de galera. semana, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite.